Olá, meu nome é Douglas, eu sou consultor financeiro e operacional. Continuando a nossa playlist de Entendendo o Básico, hoje nós vamos falar sobre como a inteligência artificial, ou a IA, pode nos auxiliar no nosso negócio, tá? É, Então, o que que é uma inteligência artificial? A inteligência, de forma básica, ela é como se fosse um super pesquisador, né? Então, ela vai pesquisar milhares de informações de livros, artigos, de sites, ou informações que foram colocadas dentro dela para ela aprender e pesquisar e nos dar uma resposta, tá? Por isso, nem toda informação que ela usa necessariamente é verdadeira. Então, ela pode ter conter erros, pode conter meias verdades. Então, é sempre bom a gente utilizar nosso senso crítico, perguntar as fontes que ela está utilizando e pesquisar para verificar se realmente essa resposta é real, tá? Assim como qualquer informação que a gente recebe, é bom a gente pesquisar para verificar se é verdadeiro ou não, tá? Então, a princípio, quem nunca utilizou isso, a IA, vamos utilizar ela para tarefas simples, práticas e objetivas, tá? Então eu vou passar alguns exemplos para vocês de como utilizar essas ferramentas, tá? Então, alguns exemplos aqui de como utilizar ela. Como criar um rascunho de um e-mail, tá? Então, eu preciso mandar um e-mail, nunca utilizei. Ele vai te dar um rascunho de como montar um, e aí você vai modificar de acordo com o seu negócio, tá? Ou com o uso pessoal, tá? É, Montar uma lista de tarefas, recomendação, por exemplo, de um notebook básico. Então, são coisas genéricas, tá? É, então, sempre utilizá-la como um auxílio, tá? E sempre adaptar para a sua realidade. Não substituir IA por pessoas, tá? Por enquanto, esqueçam isso, tá? A IA ela vai pesquisar informações que foram colocadas nela, ela não vai criar coisas novas, ela não vai por enquanto, né, substitui pessoas, tá bom? Até porque você tem que coordenar ela para fazer tais tarefas, tá? E não é uma coisa simples, tá? Então, não utiliza elas para decisões estratégicas. Onde investir o meu dinheiro, por exemplo, tá? Então, eu acho que você pode usar ela como uma consulta, mas não seguir a risco o que ela passa, tá? É, Outra coisa importante, não colocar nenhum dado, não colocar dados pessoais, dados da empresa, porque são essas informações que a gente utiliza no chat, né, que a gente diz, ela utiliza como uma base de informação, de aprendizado. Então, se você coloca uma senha, se você coloca, pode ser que ela utilize isso para outras pessoas também. Então, evite utilizar esse tipo de informação, tá? E quais são as principais ferramentas, tá? É o ChatGPT, Copilot da Microsoft, o Gemini do Google, que nós usamos no vídeo anterior do notebook, e DeepSeek, tá? O que eu recomendo para vocês, principalmente quem nunca utilizou? Utilizar no celular, tá? Por quê? Porque se você for utilizar ele como um auxiliar para, por exemplo, que no nosso caso a gente vai criar um e-mail, fica mais fácil, você vai ter duas telas, né? Então você vai olhar no celular, olhar no computador e vai seguindo os passo a passo, tá? E o celular vai estar sempre com você pode praticar é, com a ferramenta, você pode utilizar várias ferramentas, né? É, o ideal é que você teste algumas delas, ver qual que você acha que você se adapta melhor. Eu particularmente uso o DeepSeek, que eu acho ele um pouco mais leve, eu acho ele mais rápido, dá para usar no navegador, dá para usar no celular. Aqui um alerta, né, de novamente não colocar suas contas pessoais, tá? Porque ele vai utilizar como aprendizado. Então, segu- utilizar segurança, né? Então não utilizar esses dados, ou fotos também, porque tem inteligência artificiais que trabalham com fotos, não botem fotos pessoais, tá? Aqui está o QR Code, se vocês quiserem utilizar para baixar a ferramenta, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu entrar aqui no meu navegador, o DeepSeek, ó. O DeepSeek, tanto no navegador, aqui a gente vai utilizar o navegador simulando a tela do celular, tá? Ele vai aparecer assim, ó. É como se fosse um chat, tá vendo? Ó? Aqui a gente coloca a pergunta e ele vai dar a resposta. Aqui
E são praticamente todas as ferramentas são parecidas. Aqui vai ter um menuzinho que vai aparecer todas as conversas que você vai ter com a inteligência. Então, ó, por exemplo, eu coloquei como montar um servidor, sugestões para formulários. Então, tudo isso aqui são conversas que eu tive com ele, tá? Aqui você pode, por exemplo, renomear, colocar outro nome no chat para ficar mais fácil, né? Ou até mesmo apagar, tá? Então, eu geralmente deixo só as que estão pendentes. Depois que eu termino, eu apago para ficar mais fácil de eu identificar. E aqui também dá para criar uma nova, tá? Uma nova conversa, tá? Então é bem simples, tá? Então, por exemplo, se você não quiser entrar naquele QR Code, você pode entrar no site, que é DeepSeek. Opa, deixa eu colocar aqui no Google. Ó. DeepSeek. Aí ele vai mostrar aqui, ó, a DeepSeek é uma ferramenta chinesa, tá? Você clica aqui, ela vai aparecer em chinês. Para ficar mais fácil, aqui em cima tem o que é em inglês, né? A língua inglesa. Você clica aqui, ele fica um pouco mais fácil de você entender, tá? Aí você vai clicar aqui em Start Now, que é Comece Agora. Clica aqui. E aqui você faz o login, tá? Você pode criar um login, cadastre. Só tá vendo que aqui já está em português? Ou você pode entrar com uma conta da Google ou do Apple Store, ou você pode baixar pelo celular. Então, é o que eu recomendo para vocês. Entre na Play Store ou entre na Apple Store e baixe direto lá. Coloca DeepSeek ou ChatGPT, Gemini e baixe por lá, tá bom? Teoricamente é mais seguro. Então vamos voltar agora pro PowerPoint aqui. Vamos lá. E aí, aquilo que eu falei para você, o chat, que é aquela onde a gente vai colocar as nossas perguntas, a gente chama isso de prompt, tá? Então você vai, se você for ver matérias, a importância de um bom prompt, um prompt específico, tá? Então nada mais é a pergunta, né? Como formular a pergunta para você obter melhores respostas da ferramenta, tá? Então, quanto mais detalhado for a sua pergunta, melhor vai ser o prompt para você. Não, desculpa, melhor vai ser o seu prompt e melhor vai ser a resposta que a ferramenta vai dar para você, tá? Então, por isso que é importante praticar. Então, você vai fazendo algumas perguntas, você vai entender que você vai mais para frente a sua pergunta vai ser personalizada para você. Então você vai saber o que você tem que perguntar, você vai ter que saber como perguntar. Então por isso que é importante você praticar e sempre especificar bastante, tá? Então eu vou dar no exemplo, eu vou colocar uma pergunta vaga e uma detalhada. E vocês vão ver qual que é a diferença da resposta, tá? Tá, então, nosso exemplo prático, a gente vai criar um e-mail para a empresa, tá? Então, no meu canal Cota Labs, a gente não tem um e-mail. Eu estou utilizando meu e-mail pessoal a princípio. Então, todos os e-mails que chegam do YouTube, da Cota Labs, vai para o meu pessoal e fica uma bagunça, tá? Eu quero que vá para um e-mail um pouco melhor, um pouco mais profissional, tá? Que as pessoas entendam. Então, até para eu poder passar esse e-mail para vocês, né? Fica mais fácil, em vez de passar o meu e-mail pessoal, que vai ser o meu nome ou o meu apelido, né? Fica mais profissional com o Labs, que é mais fácil você, até para vocês identificarem, ó, não, esse aqui é o e-mail do canal, tá? Ou pro seu cliente, não, ó, esse daqui é do negócio tal. Porque se você coloca o seu nome, Douglas, arroba tal, a pessoa não vai lembrar, tá? Então a gente vai criar um e-mail para Cota Labs, tá bom? E aí a gente vai utilizar o auxílio da DeepSeek. Então vamos voltar ali, tá? Então vamos colocar aqui. Vamos colocar uma pergunta vaga, vai, sem especificar muito. Vamos ver qual que vai ser a resposta. Então, como criar um. Vou até escrever errado e-mail, tá? E-mail, tá? Porque às vezes a palavra em inglês a gente não sabe, a gente escutou, não lembra como escreve. Então, vamos colocar, vamos ver se ele entende. Então, aqui a gente vem aqui no botão, ou dá o Enter no computador, e ele vai te dar a resposta. Vamos ver. Ó, aqui ele criou, ó, aqui ele entendeu e já colocou correio eletrônico. Então aqui ele identificou que eu quero criar uma conta de e-mail, tá?
Mas ó, vamos abrir um outro aqui, ó. O Gemini aqui, ó. Vamos no Gemini mesmo, ó. Como criar um e-mail. Ah, aqui é o Google também, ó. Ele entendeu, tá vendo? Ó? Então vamos aqui no DeepSeek, ó. No caso aqui do DeepSeek, ó, ele vai criar um e-mail para a gente. Eu queria ver se ele desse uma resposta mais vaga de como criar um e-mail, o assunto para enviar. Mas tudo bem, aqui ele passou até um pouco detalhado, tá vendo? Ó, como funciona. Então, ó, escolher no serviço de e-mail, tá? Então ele vai aparecer aqui quais são os e-mails, quais são as ferramentas para a gente poder, quais são os sites que a gente pode criar o e-mail. Então, ó, Gmail, Outlook, tem até o Yahoo. Aí você pode escolher o que você achar mais fácil. Eu vou utilizar o Gmail, tá? Porque como eu tenho o Android no celular, é mais fácil de, ele já tem o aplicativo do Gmail lá, então é mais fácil configurar, tá? Então aqui, ó, por exemplo, ó, você viu que ele deu passo a passo, tá vendo, ó? Que aqui ele colocou, acho que deve estar com português de Portugal, ó, acender ao site, né? Entrar no site. Tá vendo, ó? Para o Gmail, vá ao Google. Vamos supor que a gente não entendeu como que eu vou como eu vou entrar no site do Gmail. Eu não sei como faz isso. Então a gente pode colocar mais específico, para ele ser mais específico, mais detalhado. Então a gente pode colocar aqui, olha, eu não tenho conhecimento de informática, vírgula. A única coisa que eu sei é que estou utilizando o Windows, tá? Que a gente comprou, vamos supor que a gente comprou o computador, a gente sabe que é um Windows, né? Como a gente conversou no vídeo anterior, ou Linux, tá? A única coisa que eu sei é que eu estou utilizando o Windows, tá? Eu não sei como entrar. Vamos ver como que ele colocou ali, ó. Por exemplo, no Gmail. Não sei entrar no Gmail. No Gmail, tá? Aqui, se a gente quiser, a gente pode colocar me dê o passo a passo detalhado de como fazer cada etapa, né? E aí, ó, uma coisa que eu utilizo bastante nesse descritivo é faça uma etapa de cada vez, tá? Vamos ver se ele vai fazer, porque eu quero que ele passe o passo um. Eu faço o passo um, depois ele faça o passo 2. Vamos ver se ele vai entender, tá? Ah lá. Então agora aqui ele vai dar mais detalhado, tá vendo? Se a gente, por exemplo, a gente tem conhecimento de informática, aquele lá que ele passou da primeira vez é mais fácil, mas se é algum assunto técnico que a gente não conhece, então a gente precisa pedir mais detalhes. Então, ó, abra o navegador de internet. Então, ó, no seu computador com Windows, procure o fundo da tela, na barra que fica na parte de baixo, tá vendo, ó? Então ele está explicando o que é a barra de tarefas. Então aqui, ó, ele vai especificando tudo para você. Se você não entendeu, você pode pedir para ele especificar mais ainda. Então, se você não achou, você especifica mais e aí ele vai te dando detalhes, tá? Então, ó, legal, ó, ele fez o passo um, tá? E aí ele vai perguntar aqui para mim, ó, você conseguiu abrir o navegador? Tá vendo? Ó, aqui você pode colocar sim, achei, consegui. No caso não achei, que ele vai tentar te ajudar de outras formas. Então, vou colocar assim, sim, achei. Vamos lá para o próximo. Então, olha lá. Então, agora vamos escrever o endereço de Gmail, tá? Então, aqui ele vai ver ele vai estar falando para a gente entrar aqui, ó. Tá vendo? Ó, entrar nessas palavras, digitar esse texto. Então, geralmente, quando é para digitar algum texto, ele vai aparecer em forma de texto, tá? Que isso daqui é para você digitar, tá? Para diferenciar do texto dele e da resposta. Então, eu vou copiar aqui, ó. É que no caso eu estou usando o computador, vai ficar mais fácil, né? No caso, como você está no celular, você teria que digitar manualmente, tá? Então, eu vou colocar aqui Gmail, clicar em OK, ó. Depois digite Enter, já fizemos isso. Então, a gente conseguiu fazer.
Então vamos começar a criar a conta, ó. Então aqui, ó, ele vai, ó, tá vendo, ó? Vai no retângulo branco no meio. Na verdade, aqui eu não tenho um retângulo branco aqui, né? Porque provavelmente deve ter mudado, né? Isso daqui ele deve estar usando alguma informação mais antiga. Mas tudo bem, ó. Criar conta. Aí uma conta, vou criar uma conta pessoal. Aqui, ó. Vamos ver, aqui embaixo tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Criar uma conta para mim, tá vendo? Ó? Esse daqui eu acho que já é mais antigo. Então vamos criar uma conta pessoal aqui, tá? Então vamos colocar assim aqui, ó. Já entrei lá e criei uma conta para mim. Tá, ó, preencheu nome, sobrenome. Aqui no caso, tá vendo? Aqui ele tá dando o exemplo da gente criar um e-mail pessoal. Vamos deixar o pessoal a princípio, porque é para ficar mais simples para a gente cadastrar, mesmo que seja na nossa empresa, tá? Eu vou mostrar. Então, nesse caso, eu vou colocar Douglas, porque eu sei que já existe esse e-mail, tá? Muito difícil estar disponível, tá? Então aqui eu vou colocar o dia e o mês, não necessariamente. Ah, peraí que mudou. Vou colocar o dia, o mês e o ano. 2001. Colocar 2000 tudo para eu saber depois, tá? Porque isso aqui é da empresa, então se você quiser colocar sua data de nascimento, porque é para recuperar a senha depois, fica mais fácil. Eu vou colocar 1 do 1 de 2001, que fica mais fácil depois para eu lembrar também. Então, o gênero eu prefiro não dizer, porque é da empresa. Avança. Ah, aqui, ó. Aqui ele vai pedir para colocar o nome do usuário. Tá vendo? O arroba Gmail aqui, ó. Nós vamos colocar, vou colocar Douglas, porque às vezes você coloca o nome da sua empresa, vai ter muitas empresas com com o mesmo nome já cadastrado, ele não vai deixar. Então coloca em avançar. Ah, ele não vai deixar. Este nome de usuário não é permitido. De vez em quando ele dá umas opções aqui para você escolher, tá? Mas geralmente ele vai aparecer D, zero, um monte de número, que é difícil de identificar. Vamos mudar aqui, ó, vou colocar Cota Labs. Será que já existe? Vamos ver. Avançar. Ó, esse nome de usuário já está em uso. Ó, aqui, ó, ele vai dar um- uma sugestão, tá vendo? Ó, disponível Cota Labs S, tá? Deixa eu ver como é que eu posso fazer. Acho que vamos Cota Labs, colocar e-mail, será? Vamos ver se eu colocar uma forma mais simples. Cota, Cota Labs. Acho que eu vou talvez. É que eu agora eu tô sem ideia. Vamos colocar Cota Labs é, contato. Vou colocar assim, ó. Contato, Cota. Acho que aí vai ficar muito grande, ó. O ideal é não ficar muito grande o e-mail para você passar. Então, Cota Labs. Eu vou colocar o número um, vai, para ficar mais fácil. Vamos ver se ele vai deixar. Ah, ele deixou, tá vendo? Então esse e-mail não tem o Cota Labs, tá? Aí aqui a gente vai colocar a senha, tá? Deixa eu colocar uma senha de teste aqui. Depois a gente pode alterar, então vamos ver se ele vai deixar teste. Vamos ver se ele vai deixar colocar uma senha simples. Ah, ó, ele tá dizendo que a senha é muito simples, tá vendo? Eu coloquei teste. Ele ó, use 8 caracteres para a senha ficar um pouco melhor. Então, teste, 1, 2, 3. Espera aí que teste, 1, 2, 3, 4. Vamos ver. 1, 2, 3, 4. Vamos ver se ele vai deixar. Ah, ele pediu uma mais. Ah, uma ele pede agora com caractere. Então, eu vou colocar teste. Ó, peraí. Teste, arroba, 1, 2, 3. Teste, arroba, 1, 2, 3. Vamos ver se ele vai deixar assim. É porque como eu estou colocando sequência de números, às vezes ele não deixa. Ah, ele deixou. Aqui ele pede o número do seu celular, né, para você colocar aqui para ele poder mandar um SMS. Vamos ver se ele vai deixar eu colocar o meu número aqui. Como eu já tenho o meu pessoal aqui, vamos ver se ele vai deixar colocar dois telefones iguais.
Ah, ele deixou. Então ele vai mandar um código aqui para o meu celular, tá? Então a gente, tá? Então aqui, deixa eu ver se ele já mandou. Então ele vai mandar como mensagem SMS. Mandou. Então aqui eu vou colocar o código. Aí eu estou usando aqui o. Tá trocando, né? Aqui ele vai pedir um e-mail de recuperação. Eu vou pular. Aqui ele já criou, ó. Análise de informações de conta, cota labs, @1@gmail. Tá? Eu vou clicar em avançar. Aqui os termos, vou concordar, senão ele não deixa. E aí ele vai criar. Pronto, já criou o nosso e-mail, tá? Até esqueci o de psique, mas aqui ele vai falando, ó. Ó, dentro da primeira caixa, coloque o nome, aí você vamos colocar assim. Ó, preencha a data de nascimento. Vamos lá, a gente já fez esse passo, sim. Aí, ó, o nome, tá vendo? Ó, o nome. Olha, ó, ele fala da mensagem, tá vendo? Ó, o seu nome já está em uso, tá? Já consegui sim. Criar uma senha. Aqui ele já até fala, ó, um número, um símbolo. Se a gente tivesse visto, teria sido um pouco mais rápido. Vamos lá. Aqui ele fala para pular a verificação, né, que é opcional, mas no nosso caso atualmente não foi opcional, eu precisei colocar, tá? Aí o termo de serviço. Pronto, ó lá, tá vendo? Aí ele fala, ó, ele está exatamente onde a gente está agora, ó. Agora você está dentro do Gmail, que aqui, ó, toda vez que a gente precisar entrar no nosso e-mail, a gente vai no navegador e digita gmail.com, que aí a gente entra lá, né, e se cadastra. Ah, aí aqui, ó, tá vendo? Ó, ele dá mais informações, ó. O que você pode fazer agora? Então você pode clicar na fotinho na letra que está aqui, você pode clicar em sair, tá? Você pode perguntar para ele, eu gostaria de fazer tal, criar o meu primeiro e-mail, como é que eu faço para receber? Então você pode tirar todas as suas dúvidas aqui, como se fosse um manual, tá? Do e-mail, tá? Então, viu como é tranquilo? Então, assim, se a gente não conhece, ele dá o passo a passo. Então, a importância do prompt bem específico, que ele deu o passo a passo, como a gente fazer, como se fosse um tutorial, tá? Eu gosto bastante, porque eu utilizando, por exemplo, o vídeo que eu estou fazendo para vocês, é legal para vocês terem visualmente, mas assim, eu prefiro um texto também depois que eu vejo o vídeo. Por quê? Porque o texto é mais fácil de a gente acompanhar. O vídeo a gente tem que, às vezes, pausar, tentar fazer, dar o play, pause. Então, eu acho um pouco que demora um pouco mais para fazer, tá? Mas vamos voltar aqui para o nosso PowerPoint. Mas muito tranquilo de se utilizar. Então, conforme você vai utilizando, você vai tendo essas perguntas mais aprimoradas, tá vendo? Então, eu comecei assim também, vago, como criar isso? Aí falei, putz, mas me dá o passo a passo, me dá um passo a passo por etapas. Então, aí a gente vai especificando até vir uma resposta que seja mais conveniente para ele. Eu gosto desse tipo de passo a passo. Faço uma etapa, e aí ele me pergunta, vamos para a próxima? Não vamos? Porque eu consigo, é mais fácil para mim identificar onde que eu tô, e se eu não conseguir fazer aquele passo, eu não preciso ir lá para cima ou rolar lá para baixo para identificar qual que é a etapa que não tá, que a gente não está conseguindo fazer, tá? Então, praticamente é isso. Vamos agora fazer um resuminho, né? Então, a inteligência artificial é uma ferramenta prática, mas não é uma fonte de verdade absoluta. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso e sempre pesquisar essas fontes. Tá? Como a gente criou o nosso e-mail, a gente fez o passo a passo e deu certo. Ok. Tá? Mas alguma outra informação de pesquisa, dados que você vai utilizar, você pode até consultar, mas o ideal é você pedir fonte, entrar nessa fonte e ver se realmente é verdadeira, porque muitas vezes ele pega só aqueles resuminhos de matéria. Então, sempre bom a gente manter o nosso senso crítico, tá? Desenvolver isso, tá?
Ele é uma ferramenta que a gente pode utilizar no dia a dia, tá? O segredo para ter um bom resultado é o prompt que a gente fez agora, que é a pergunta do chat, tá? E ferramentas como o DeepSeek são ótimas opções gratuitas, tá? Então o DeepSeek é gratuito, ChatGPT também é gratuito, você pode usar no celular, tá? E o bom é que você pode usar qualquer uma dessas ferramentas, ou pode usar várias, né? Então de repente você faz uma pergunta no DeepSeek, você não conseguiu, vai no ChatGPT, faz a mesma pergunta, porque teoricamente, eles dão mais ou menos a mesma informação, mas alguns dão alguma informação um pouco melhor que os outros, né? Dependendo da sua pergunta que você faz, tá? Então, eu queria agradecer a vocês que ficaram até o final, tá? Aqui estão minhas redes, tá? Do LinkedIn e o do YouTube, do canal. Eu peço para vocês se inscreverem para receberem os novos vídeos, né? Dê o like, dê o joinha se você gostou do vídeo, para que mais pessoas é, tenham que o meu vídeo vá para mais pessoas, né, que precisam dessa ajuda. Compartilhem para alguém que não conhece, tem medo de utilizar, tá bom? E é isso. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.